Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Estamos aqui hoje para prosseguir a nossa leitura diária da Palavra do Senhor, aleluias! Estamos com essa jornada de leitura bíblica em 6 meses, estamos aí no final da nossa jornada, mas como eu sempre falo, não vamos parar por aqui. Continue lendo aí na sua casa. E você que está chegando hoje no canal e quer acompanhar, quer ler a Bíblia toda, tem dificuldade de ler, volte no meu canal aí, vai lá no início, tem todos os vídeos, estão todos gravados aí. Nós começamos lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, amém? E depois prosseguimos para o Velho Testamento e estamos aqui quase finalizando, amém? Faltam só 9 dias aí para a gente estar finalizando esse projeto de leitura diária da Palavra do Senhor. Aleluias! E você que chegou hoje também, é de suma importância também você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixe seu comentário aí, para nos animar, para nos manter firmes, porque é muito importante, irmãos, nós contarmos com vocês, amém? E vocês também podem contar comigo, com as minhas orações. Você que por acaso deseja alguma oração, algum pedido de ajuda, eu vou estar disponível a te ajudar. Eu vou estar disponível a falar de Deus para você. Eu vou estar disponível para orar com você, amém? Porque é isso que nós temos que fazer um com os outros. Nós temos que orar um pelos outros, conhecendo ou não. Nós estamos aí para orar, para fazer o que Jesus faria. E o que Jesus faria quando uma pessoa pede uma oração? Jesus ajudaria com certeza. E nós temos que ser imitadores de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Aleluias! Então, como sempre, antes da nossa leitura, eu convido você, vamos orar neste momento, vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir no nosso meio e que eu e você venhamos sentir a presença real dele, que sempre está do nosso lado, quando nós dedicamos o nosso tempo a ele, às coisas do alto, a palavra de Deus. O Espírito Santo sempre está do nosso lado, para nos ajudar a entender, para nos ajudar a sempre aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento, nas coisas ocultas que nos são reveladas quando nós colocamos o coração nesta palavra. Amém, irmãos? Então vamos orar, feche seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor neste momento e aproveite o acesso que você ganhou diretamente a Deus por meio de Jesus, que morreu nessa terra e rasgou aquele véu que impedia o ser humano de entrar na presença dele. E hoje temos acesso direto ao Pai. Quando entramos em oração, quando fechamos nossos olhos, quando ligamos os nossos pensamentos ao Senhor, estamos diante, irmãos, do trono da graça. Estamos diante de Deus, falando diretamente com Ele por meio do Teu Filho amado Jesus. Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com meus amigos que estão do outro lado dessa tela, com todos os ouvintes, unimos a nossa fé nesse dia, ó Pai, e venhamos te pedir que o Teu Espírito Santo venha estar conosco, que através dessa leitura, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo venha nos dar discernimento, venha nos dar conhecimento, venha nos revelar coisas novas, coisas grandes, coisas ocultas, ó Pai amado, que entendemos dessa palavra só através do Teu Espírito Santo. Então nesse dia nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, ó Pai, neste momento, para receber do alto do Senhor, para receber as coisas grandes que o Senhor tem para nós, para receber as coisas grandes, ó Pai, que o Senhor tem na vida daqueles que obedecem, daqueles que se dedicam a Te conhecer mais profundamente. E esse é nosso maior desejo, ó Pai, é conhecer a Sua soberana vontade, perfeita e agradável do Senhor. É isso que nós queremos, ó Pai, nesse dia. Então, em nome do Senhor Jesus, nos traz entendimento, fala conosco através da Tua palavra. Nós Te damos, ó Pai, total liberdade para que o Senhor venha agir neste dia, na minha vida e na vida dos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, diga amém aí onde você estiver. Aleluias. Então hoje, irmãos, iremos ler o livro de Joel, do profeta Joel, que compõe aí os profetas menores. Mais um profeta que vem aí dos profetas menores. E esse livro, irmãos, só tem 3 capítulos, 73 versículos. O autor foi o próprio Joel. E a data aproximada de inscrição desse livro, diz que foi escrito esse livro, é de 586 a.C. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos à nossa leitura.
Joel capítulo 1. Vai ser uma leitura mais breve hoje, mas eu creio que de grande proveito na minha e na sua vida. Porque esta palavra, quando a gente abre as portas do nosso coração e da nossa mente para que ela entre, ela nos transforma, ela nos vivifica, ela é uma fonte inesgotável de vida, de conhecimento, de boas novas, de ensinamentos, de tudo que a gente precisa, irmãos, está aqui dentro desta palavra. Aleluias? Então vamos lá. Joel capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. A praga de gafanhotos e a seca. Prestem atenção, velhos. Escute, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu. Que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto, que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas as romãzeiras, as palmeiras, as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a Ele pedindo socorro. Está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram, e por toda parte a seca acabou com o capim. Os gafanhotos e o dia do Senhor. Capítulo 2. Toquem as cornetas no Monte Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo, povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fossem fogo, como o fogo que queima e destrói. Antes de chegarem, a terra é como um paraíso, mas depois de passarem, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra.
Vem saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? Deus ama o seu povo. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem. Que venham todos velhos e crianças e até as criancinhas de peito. Que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Deus abençoa novamente a terra. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo, e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vem do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto e os que vêm atrás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutas e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, fiz grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera, muita chuva como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. O dia do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Aleluias. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo.
Pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no Monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Irmãos, esse dia aqui é um dia vindouro que Joel está profetizando. Veja que no verso 28 do capítulo 2, o que ele diz: o Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Amém, irmãos? E é isso que a gente vê hoje. E os sinais aqui falados no verso 30. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande dia do Senhor. E a gente tem visto isso, irmão, muitos sinais no céu, né? Grandes rumores de guerra, grandes destruições no mundo, terremotos aí em lugares que não tinham ainda, amém? Esses dias atrás houve um terremoto ali no Brasil, perto de Uberlândia, ali no Brasil, uma cidade, me fugiu agora o nome da cidade, mas irmãos, terremoto no Brasil, quem diria isso? E isso é o fim dos tempos, irmãos, é o que vai acontecer. E eu costumo falar muito isso, a natureza tem pregado mais que os pregadores à volta de Jesus. Se você olhar para a natureza, o que está acontecendo, cientistas aí que estudam, estudiosos, falam que daqui a um tempo será impossível viver nessa terra, amém? Por conta de raios solares, por conta de grandes tempestades solares, por conta de tempestades aí naturais da natureza, amém? Então a natureza ela tem pregado a volta de Jesus, irmãos. Muitas das vezes, se você olhar para a natureza, você vai ver que Jesus está voltando, amém? Então se mantenha atencioso, se mantenha firme, não desista. Não aceite os manjares deste mundo, não aceite os pratos do diabo, amém, irmãos? Não aceite nada, não negocie os seus princípios, não se venda por causa de dinheiro, amém? É melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus, aleluias? Porque, irmãos, o que vale mais que essa vida, o que vale mais que essa terra, é a vida vindoura que nós estamos esperando, é a salvação, é viver com Cristo, aleluias, é morar no céu e depois viver no novo céu e nova terra, amém, irmãos? Onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, aleluias, glória a Deus, só vai ser alegria, oh Jesus, aleluias. Então vale a pena, irmãos, não troque aí 30 anos, 50, 80 anos de curtição nessa terra para morrer no final e ir para o inferno. É melhor você sofrer nessa terra, é melhor você renunciar às suas vontades nessa terra e seguir a Cristo e ser feliz no final, viver eternamente com Cristo, onde a salvação e a graça vai te alcançar, amém? Porque a graça ela não invade, é se você receber essa graça, é se você aceitar essa graça, amém? Porque você tem direito de escolha. Se você quiser curtir a sua vida aqui nessa terra, pode curtir. Mas só que quando você estiver lá no inferno, você tem que bater no peito e falar: eu estou aqui porque eu quis. Mas quando você renuncia à sua própria vontade e recebe e aceita essa graça, recebe Jesus como seu único Salvador, aí sim você está declarando que Jesus é o único da sua vida, que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Aí você vai estar apto a entrar no céu, aleluias. É um lugar que todos nós que seguimos a palavra, que lutamos pela nossa salvação, não só pela nossa, mas também ajudando o nosso irmão, ajudando nossos próximos, ajudando aqueles que estão perdidos no pecado, é esse lugar que iremos morar, no céu, irmãos, aleluias. E os tesouros que nós juntamos tem que ser tesouros nos céus, amém? Não podemos aqui ficar querendo ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão entra e rouba. Nós temos que juntar tesouros eternos, tesouros nos céus, amém? Temos que nos preparar para ir viver na glória, porque essa é uma promessa que a Bíblia traz para todos nós, amém? Nós que obedecemos e andamos segundo os princípios da palavra de Deus, que colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, acima de todas as coisas, aleluias? Colocamos Deus em primeiro lugar nos nossos planos, nos nossos sonhos, na nossa família. Temos que ser colocados Deus em primeiro lugar, aleluias, irmãos? Então que você olhe para isso, essa mensagem para você, que por acaso aí se encontra afastado, que um dia já colocou Deus em primeiro lugar, mas hoje Deus já está lá em segundo, em terceiro, em quarto lugar na sua vida. Volte para Ele, volte de todo o coração, porque o amor de Deus ele é incalculável,
e Ele te ama, Ele te quer novamente perto dele. Por maior que seja o pecado que você cometeu, por mais distante que você esteja, enquanto ainda tem vida, enquanto o sopro de Deus ainda sopra em você e você respira o ar, você ainda tem vida e você ainda tem direito de arrependimento. Você ainda tem direito de voltar para Deus. Mas, irmãos, quando esse fôlego de vida acaba, aí não tem mais arrependimento. Aí acabou. Porque nós escolhemos o destino da nossa alma é em vida. Amém, irmãos? Então aproveite. Cada dia que nós levantamos da nossa cama é uma chance para nos aproximar de Deus. É uma chance para nós estarmos perto de Deus. É uma chance para nós conhecermos a vontade de Deus nesta palavra. Então, irmão, aproveite essas chances diárias que você está tendo. Volte para Jesus. Volte para Jesus neste momento. Fale com Deus, peça perdão e volte, pois Ele está te esperando de braços abertos, porque Jesus, Ele tem perdão para te dar. Jesus, Ele liberou o perdão para você. Naquela cruz, Ele carregou os meus pecados e os seus pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, Ele quer te sarar. Jesus, Ele quer te dar refrigério da alma nesse dia. Amém? Jesus, nesse dia, Ele quer trazer ao seu coração e à sua mente a paz que excede todo entendimento. E essa paz vem de Cristo. A alegria da salvação que você às vezes aí perdeu, Ele quer te devolver nesse dia. Amém? Então que esse vídeo sirva de alerta para você. Volte para Jesus. Volte para Ele. Vale muito a pena, meu irmão. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Amém, irmãos? Tem uma certa passagem que Jesus estava dando um sermão no monte, as pessoas foram saindo e sobrou só os 12 discípulos. E Jesus perguntou, e vocês irão sair também? E Pedro chegou e falou, para onde iremos nós? Se só tu tem as palavras de vida eterna, meu Pai. Para onde iremos nós, irmãos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, para onde iremos nós para o mundo que traz morte? Para onde iremos nós? Para festas mundanas que nos traz falsas alegrias? Para onde iremos nós? Para rodinhas de zombadores que não nos edifica nada, que não edifica nada a nossa vida? Para onde iremos nós se só Jesus tem as palavras de vida eterna, irmão? Então bata no seu peito e fale para Jesus, Jesus, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Para onde, irmãos? Não há outro caminho. O próprio Jesus diz em João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, não há um meio caminho. É só um caminho. Jesus é o caminho, o único caminho da salvação. Não há outro, irmãos. Maria não nos salva, santo nenhum não nos salva. Só Jesus é capaz de nos salvar, irmão. E Ele já pagou o preço, e o preço foi alto, foi um preço de sangue, foi um preço de cruz, foi um preço de humilhação. Já está pago esse preço, irmãos, o sacrifício já foi feito. Jesus não vai voltar, meus irmãos, como cordeiro. Ele já veio como cordeiro neste mundo, Ele já foi crucificado. Jesus vai voltar como leão. Jesus, meus irmãos, morreu pelos pecadores, mas vai voltar pelos arrependidos. Aqueles que se arrependem dos seus pecados diariamente e buscam sempre esse Jesus. Então, meus irmãos, é a pergunta que eu te faço. Para onde iremos nós? Para onde iremos? Se só Jesus tem essas palavras. Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não há outro lugar, irmãos. Aleluia. Espero que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo neste momento. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sempre me emociono ao falar de Jesus, porque quando a gente ama Jesus de verdade, o corpo demonstra esse amor. Amém? Então, quantas pessoas, vão ali na igreja e ficam com os olhos secos, não derramam uma lágrima por Jesus? Porque quando a gente ama algo lá do coração mesmo, no amor verdadeiro, a gente chora, a gente derrama lágrimas por essa pessoa. E nós amamos Jesus. Aleluias. Quando você ama Jesus, você lembra do sacrifício da cruz, você lembra o tanto que Ele sofreu por nós, nós nos emocionamos.
Não uma emoção falsa, mas uma emoção que vem lá do fundo do coração, porque sabemos que esse Jesus morreu, mas ressuscitou para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Aleluias. Glória a Deus. Lá em João, no capítulo 11, no verso 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória a Deus. Vamos prosseguir nossa leitura, irmãos, senão esse vídeo fica muito longo. Mas que Deus tenha falado ao seu coração neste momento, amém? Desculpe fugir um pouco da leitura aqui, mas é dentro da palavra, irmão. É dentro do que Joel está falando aqui dos últimos dias. E nós sabemos que estamos vivendo esses últimos dias. Por isso eu toquei nesse assunto, irmãos. Jesus está voltando. E é momento de nós alertarmos uns aos outros. Amém? Jesus está voltando. Jesus está às portas. Então, busque a Ele. Leve Ele até as pessoas. Pregue para as pessoas. Amém? Deus julgará as nações. Capítulo 3. O Senhor Deus diz: naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram o dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês. Pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro, e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras, e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas, e das suas foices façam lanças. Que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas, e reúnam-se no vale. Que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecadores dessas nações são tantos que elas vão ser cortadas como o trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas são pisadas nos tanques, até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor, no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros, e as estrelas deixam de brilhar. Deus abençoará o seu povo. Do monte Sião, o Senhor fala alto. A sua voz parece o trovão de Jerusalém. Ouve-se o estrondo da voz de Deus. E os céus e a terra tremem, mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos de parreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado, e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém, e eu, o Senhor, morarei no monte Sião. Amém, irmãos? Essa foi a leitura de hoje.
Que Deus possa ter falado com você de uma maneira sobrenatural, como falou comigo, amém? Glória a Deus, uma palavra, né? Como eu disse, breve, mas de grande proveito. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que essa mensagem fique aí, né, firmada no seu coração. Que o seu coração tenha sido terra boa através desse vídeo. E que você receba essa palavra e seja transformado pelo poder de convencimento do Espírito Santo. Amém? Basta só você dar lugar para que o Espírito Santo entre na sua vida e faça mudanças na sua vida. Aleluias! Mas você tem que dar lugar, você tem que obedecer essa palavra. Porque o Espírito Santo, ele não invade. Ele não invade o seu local. Você que tem que abrir a porta, você que tem que chamá-lo, você que tem que convidá-lo, você que tem que dar liberdade para que ele venha agir na sua vida e te usar, te capacitar em todas as áreas. Amém, meus irmãos? Um forte abraço, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.